Que Deus abençoe tua vida. Continuando os vídeos sobre discipulado, sobre os primeiros passos que uma pessoa precisa dar com o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o jejum. A palavra diz lá em Romanos 8 que a inclinação para a carne ela gera morte, a inclinação para o espírito gera vida e gera paz. Então a gente precisa entender que sempre que a gente caminha inclinando para as coisas do espírito, para aquilo que fortalece o espírito, nós vamos ter força para vencer a nossa carne. Nós vamos ter força para negar a nós mesmos. E sempre que a gente se inclina para aquilo que alimenta a nossa carne, a gente vai ser fraco. A gente não vai ter força. Ainda que a gente queira, a gente não vai ter força. É como numa academia, né? Quando a gente fortalece o músculo, a gente consegue pegar mais peso. Mas quando a gente não fortalece aquele músculo, ainda que a gente ache que a gente consegue, a gente está sempre fraquejando. A gente sempre solta o peso. Por quê? Porque o músculo está fraco. E músculo fraco, a gente não pode parar no não consigo. A gente precisa entender como fortalecer o músculo. O músculo da fé ele é fortalecido através do fortalecimento do nosso espírito. Porque a fé é uma virtude espiritual. Então, se eu quero vencer algo, eu preciso entender quais ferramentas usar. E o jejum, ele é uma ferramenta espiritual. Para que haja o fortalecimento do nosso espírito à medida que a gente nega a nossa carne. A gente está negando uma vontade que acredito que é uma das vontades que mais rege o ser humano, que é a de se alimentar, de comer. Quando a gente nega o alimento para o nosso interior, a gente está afligindo a nossa carne, a gente está dizendo para ela que ela não manda na gente. Quando a gente associa essa renúncia à oração, ela se torna muito poderosa. Porque deixar de comer sem orar, sem meditar na palavra, sem buscar no Espírito aquilo que é do Espírito, é uma dieta, não é um propósito espiritual. Mas quando a gente se inclina em oração, quando a gente vai ao Espírito Santo e pede a Ele direcionamento, pede a Ele ajuda, pede uma palavra e ora em cima daquilo, então nós saímos daquele jejum fortalecidos. O jejum ele precisa ter um propósito. E a gente precisa dizer ao Senhor, quando nós iniciamos um jejum, nós precisamos dizer ao Senhor pelo que estamos jejuando. No início, eu lembro que era mais difícil ter um discernimento do que Deus queria exatamente, por eu não ter tanta compreensão de como buscar ao Senhor e tudo mais, mas eu lembro que eu sempre apresentava ao Senhor aquilo que era difícil para mim. Ah, Senhor, eu queria ser livre de algo, eu apresentava pedindo libertação daquilo, falava, Senhor, me ajuda a isso. Eu lembro também de um jejum que marcou a minha vida, que foi um divisor de águas para mim, que eu pedi a Ele para que Ele abrisse os meus olhos, para que Ele quebrantasse o meu orgulho. E o Senhor, ele literalmente, Ele fez com que escamas caíssem dos meus olhos. Eu lembro que o Senhor me pediu, eu lembro que era uma inclinação do meu coração, por 3 dias, jejuar durante um período cada dia. E quando eu entreguei aquele jejum, os meus questionamentos, aquilo que eu não estava compreendendo, o Senhor abriu os meus olhos para eu enxergar, porque o orgulho estava me cegando. Então o Senhor, Ele me fez entender por que eu estava vivendo uma vida que na minha cabeça era uma vida de renúncia, era uma vida da vontade de Deus se cumprindo, eu estava fazendo o que Deus queria, na minha cabeça, mas eu não estava vendo fruto daquilo que não estava correspondendo. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu fazia isso tudo, deixei de fazer isso tudo. Por que essa conta não está fechando? Por que o resultado não está vindo? E Ele me pediu esse jejum. Quando Ele me pediu esse jejum, como é que Deus te pediu? É uma certeza que vem no teu interior. À medida que a gente desenvolve o relacionamento, como eu disse no último vídeo. À medida que eu fui a Deus e perguntei, questionei aquela dificuldade, aquilo que eu não estava entendendo, o Senhor trouxe para mim a resposta. Eu sabia que eu precisava jejuar. E o Senhor, Ele, ao término daquele jejum, Ele abriu os meus olhos e Ele me mostrou que eu estava completamente fora da vontade dEle. Eu estava vivendo uma vida religiosa, eu não estava vivendo uma vida pautada na palavra.
E pela falta do cumprimento da palavra, minha vida não estava frutificando. Então eu estava semeando naquilo que eu achava que eu tinha que semear, mas eu estava quebrando princípios. Eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus me pediu foi: honra teu pai e tua mãe. A minha casa era uma bagunça. Meus pais, eu mal falava com meu pai. Eu trazia um rancor, um relacionamento muito difícil com ele. Então, à medida que eu fui entregando e pedindo a Deus, eu falei: tá bom, Senhor, por onde a gente começa? Por aqui? Tá. Eu fui a um amigo meu e falei assim: o que eu faço? E ele me disse: ó, não fala não, obedece, não responde. Em 2 semanas o meu relacionamento era outro. Então, quando a gente obedece, frutifica. E eu lembro que eu passei a colher frutos financeiros, porque eu passei a cumprir princípios espirituais. Eu passei a fazer aquilo que Deus estava mandando eu fazer. E as portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Muitas vezes a gente acha que é fazendo aquilo que a gente quer fazer, buscando aquilo que nos falta na nossa cabeça, é que a gente vai conseguir o resultado, mas não. Quando você pertence ao Senhor, quando você faz uma aliança com Ele, você vai funcionar debaixo de princípios. Cumprir o princípio, você vai ter o resultado. Faltou com o cumprimento do princípio, você também vai ter o resultado. Então a gente vai viver debaixo, como diz Deuteronômio 28, né? De bênção ou de maldição, segundo a nossa escolha. A diferença é que agora a gente tem condição de obedecer. Quando a gente pede ajuda ao Espírito Santo. Quando a gente fala para Ele: eu sou fraco. Houve um tempo onde eu perguntei a Deus como honrar alguém que não faz nada para que eu honre. Quando a pessoa faz tudo o contrário, eu devo honrar essa pessoa, mas ela não gera em mim nada para honrá-la, porque na minha visão eu precisava no mínimo admirar essa pessoa para honrá-la. E o Senhor falou comigo: filha, você está tentando honrar de baixo para cima. É o contrário. Peça a mim a honra que você precisa entregar. E eu entendi que não é daí para cá, é de lá para fora, é de cima para fora. Então eu pedi ao Senhor: coloque em mim. E eu passei a viver a honra que vem do Espírito para cumprir aquilo que Ele mandou. Tudo que a gente precisa cumprir na terra, a gente precisa buscar no Espírito Santo a condição. Quando a gente busca no Espírito Santo a condição, Ele se torna a condição que a gente não tem. Quando a gente fala: eu sou fraco, me dá a condição, porque eu creio que o Senhor é a graça que eu necessito para cumprir aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Quando a gente dá esse passo, então o Senhor, Ele vem e se torna em nós aquilo que a gente precisa. E é impressionante. É impressionante porque flui dele. O amor ágape, que é o amor sacrificial, ele só vem através do Espírito Santo. Ele não é um amor que parte da carne. Ele não é um amor que depende do outro, daquilo que o outro faz por nós. Ele é um amor que vem do céu para a terra. Quando a gente vai ao Espírito Santo e declara sobre ele a nossa necessidade dele. Quando a gente fala: Senhor, eu não tenho em mim, eu entrego aquilo que me impede. E esse é um ponto-chave. Muitas vezes a gente não entende que a gente precisa remover pedras que impedem o rio de Deus de fluir em nós. Porque se o fruto é do Espírito, por que não está frutificando? Porque existe algo impedindo no nosso coração, nos nossos olhos. E a gente precisa pedir a Ele: mostra para mim o que está me impedindo. E quando a gente jejua e ora, a gente recebe poder de Deus para conseguir fazer aquilo que naturalmente a gente não poderia fazer. Então, a gente pode dar nome às pedras: Senhor, eu entrego, meu Pai, eu reconheço a pedra do orgulho, eu reconheço a pedra da soberba, da altivez, eu reconheço a pedra, meu Pai, da mágoa, e eu venho pedir, Senhor, ao Senhor, meu Deus, que o Senhor remova essas pedras do meu interior, porque eu as entrego ao Senhor. Passa com a água do teu rio e me purifica, me limpa, rompe de dentro de mim. Quando a gente vai até Ele, entende que tudo que a gente precisa é remover aquilo que está impedindo o rio de fluir. Então, o fruto do Espírito, ele vai aparecer.
ele vai aparecer. Por quê? Porque amor, paz, benignidade, domínio próprio não é nosso, é do Espírito. É do Espírito. E ele quer fazer aparecer na nossa vida e através da nossa vida. E o movimento é dependência. Nós vamos até ele, o jejum, ele vai trabalhar no nosso interior para nos expor. Eu falo que muitas vezes, quando a gente jejua, a gente espera, não, agora um superpoder vir sobre mim, me dar a condição, tal. E ele vai vir, só que primeiro ele vai te expor. Por quê? Porque é necessário remover a pedra. Ele vai te expor. Vai ser, às vezes, durante um período de jejum, logo após um período de jejum, que alguém vai fazer alguma coisa com você, não para te ferir ou te ofender, mas para revelar o que tem dentro do teu interior, para revelar os teus sentimentos. Então não se assuste. Se você tem buscado a Deus e você começa a acontecer coisas com pessoas ao teu redor, não se preocupe com o que a pessoa está fazendo. Observe o que tem dentro de você. O que está aparecendo? Qual é o teu sentimento? É o da rejeição? Qual é o teu sentimento? Está refletindo alguma ofensa do teu passado, algum muro, algum pensamento que está contrário à vontade de Deus? Alguma coisa que diz assim para você, ó, tá vendo? É por isso que eu não faço, é por isso que eu não me aproximo, é por isso que eu me isolo, é por isso que eu não ajo dessa forma. É isso que Deus quer te mostrar. Por quê? Porque é necessário remover a pedra. E o jejum, ele trabalha para expor o nosso coração. E Deus vai usar alguém ou alguma circunstância para que isso aconteça. Então não se assuste, vá ao Pai com a sua pedra e peça a Ele, Senhor, eu não quero mais ter essa pedra dentro de mim, eu trago ela ao Senhor. Eu trago ao Senhor, remove, passa no teu fogo toda a semente da rejeição na minha vida. Me limpa, me purifica e me sela. Me dá a tua graça, Senhor, para que eu possa romper. O jejum, ele é indispensável para que a gente possa santificar o nosso coração, o nosso interior. Ele é indispensável para que a gente possa viver aquilo que Deus quer que a gente viva. O Senhor Jesus, ele deixou uma liberação de uma palavra onde ele disse que haveria um tempo onde os discípulos dele teriam que jejuar. Teriam. É necessário. Então, que o Senhor te encoraje e você comece a apresentar a Ele. Às vezes você não sabe, quanto tempo. Comece com um jejum de 3 horas, mas dê aquelas 3 horas ao Senhor. Passe esse tempo com o Espírito Santo, se apresente a Ele, cante louvores, peça uma palavra. Fala, Senhor, me direciona nesse jejum. Mostra para mim a tua vontade. Se você tem algo que precisa ser vencido, apresente a Ele nesse jejum. Peça a Ele libertação, mas peça também para que Ele abra o teu entendimento, para que você venha receber aquilo que vem dEle. Apresente diante do Senhor por pelo menos 3 dias, 3 horas de jejum. Seja fiel. Em tudo aquilo que você disser ao Senhor que você vai fazer, cumpra. Porque essa é a vontade do nosso Deus. Que a gente declare algo e que a gente seja fiel àquilo. Que Deus abençoe a tua vida.